Sabe aquele verão que voce nunca esquece, não aquele que foi perfeito, porque verão perfeito não existe de verdade, mas aquele que ficou gravado lá no fundo da memória, por ter sido real, por ter sido intenso, por ter sido verão, que te mostrou algo sobre voce mesmo que antes estava escondido. Aquela sensação de liberdade que só acontece quando você é jovem o suficiente para acreditar que o mundo cabe na palma da mão, mas já tem consciência suficiente para entender que o que está vivendo é especial. Aquele amigo que parecia o oposto de tudo que você era, mas que na prática completava exatamente o que faltava. 2021 foi um ano esquisito para o cinema. As salas ainda tentavam se recuperar da pandemia. Os estúdios oscilavam entre lançamentos tradicionais e streaming, e Pixar, que já tinha colocado Sol direto no Disney Plus em 2020. Repetiu a fórmula com Luca. Parte da audiência ficou incomodada. Como assim mais? Um filme da Pixar direto, no streaming. Cadê a experiência de cinema? A telona, o som que te envolve, o filme. Mas aqui fica a virada mais irônica dessa história toda. Luca acabou se tornando, para uma parcela enorme do público, um dos filmes mais queridos dos últimos anos. Não pelo espetáculo visual, embora ele exista e seja genuinamente lindo. Não pelos personagens complexos carregando traumas profundos, embora eles também existam. Mas pela simplicidade com que o filme capturou algo extremamente difícil de colocar em palavras, aquele sentimento de verão eterno, de amizade adolescente que parece ser o universo inteiro, de querer explorar o desconhecido, mesmo como coração batendo na garganta de medo. Enrico Casarosa, o diretor, falou em diversas entrevistas que Luca é essencialmente uma carta de amor à sua própria infância. Uma homenagem. E um amigo real chamado Alberto Surace, com quem cresceu correndo pelas ruas de Genova, no norte da Itália, e que o encorajo a largar o medo de lado e simplesmente viver. Essa história pessoal transpira em cada fotograma do filme. Dá para sentir. Há uma autenticidade genuína naquelas imagens, naquela luz de verão italiano, naquele mar azul brilhante que parece prometer aventura em cada onda que quebra na costa. E olha, eu preciso fazer uma confissão aqui. Quando Luca foi anunciado, eu não estava nem um pouco animado. Parecia mais um daqueles filmes de animação com visuais bonitos, mas que no fundo não teria muito a dizer. Monstros marinhos que se transformam em humanos numa cidade italiana, só como premissa de curta esticada por os 90 minutos. Esse foi meu julgamento precipitado. Que julgamento errado foi esse? Porque Luca não é um filme sobre monstros marinhos. Em nenhum momento esse é o ponto. Luca é sobre o que significa esconder que invoca realmente por medo da rejeição dos outros. Sobre como a amizade genuína pode ser o catalisador que te faz correr riscos que sozinho nunca osaria correr. Sobre país que amam tanto os filhos que os sufocam sem perceber o que estão fazendo. Sobre aquele primeiro momento em que você olha para o horizonte e entende, de verdade, que existe um mundo enorme lá fora esperando por você. Tem uma cena, e eu vou explorar ela em detalhes mais para frente nesse roteiro, onde Luca e Alberto estão deitados numa colina olhando para o céu estrelado, e Alberto começa a inventar histórias completamente absurdas sobre o que existe além das estrelas. Essa cena dura menos de 2 minutos. Não pela técnica impecável, não pelo design sofisticado, mas pela verdade emocional pura contida naqueles 2 minutos, pela forma como captura com precisão cirúrgica aquela sensação de ser jovem e acreditar que tudo é possível. Luca foi lançado em 18 de junho de 2021. Num mundo normal, teria estreado nos cinemas com toda a pompa de um lançamento Pixar. Mas 2021 ainda era um mundo em transição, com pandemia controlada, em alguns lugares se devastando outros, com salas fechadas ou operando com capacidade reduzida, com incerteza em cada decisão dos estúdios. E Disney optou, de forma controversa, como discutiremos, por colocar o filme direto no Disney Plus, sem custo adicional para assinantes. Isso significou que, na mesma semana do lançamento, milhares de famílias ao redor do mundo assistirão Luca nos sofás das suas casas. O que aconteceu depois foi bonito de acompanhar. Redes sociais explodirão. Não com hip de marketing fabricado, mas com aquele tipo de comentário genuíno que você reconhece porque vem de um lugar emocional verdadeiro. Esse filme me fez lembrar do meu melhor amigo da infância. Corei no final e nem me entendi direito por quê.
Me filho e eu assistimos 3 vezes esta semana. Luca criou uma conexão real, profunda, como público que muitos filmes, muito mais caros e tecnicamente ambiciosos, simplesmente não conseguiram alcançar. A Pixar tem histórico de fazer exatamente isso, entrar pelos olhos e chegar direto no coração, antes que você vá o que está acontecendo. Só foi sobre a razão de existir e o que dá sentido à vida, Coco foi sobre memória familiar e o medo da morte, o abriu como uma sequência que destruiu, emocionalmente, a audiência em 4 minutos sem diálogo. Mas Luca tem algo diferente de tudo isso. E mais íntimo, mais pessoal, menos cinematograficamente ambicioso, talvez isso é uma escolha deliberada do diretor que vamos explorar fundo nessa análise, mas mais direto, mais honesto. É filme que sabe exatamente o que quer ser e não tenta ser maior do que precisa. Essa contenso, essa escolha de não inflar a história com camadas dramáticas desnecessárias é paradoxalmente o que torna Luca tão poderoso. Esse vezes a história mais simples é que fica. Hoje vou fazer uma análise completa e aprofundada de Luca. Vamos explorar a história, os personagens, o que Enrico Casarosa trouxe de mais pessoal para esse projeto. Como o filme foi produzido num dos períodos mais difíceis da história recente, uma pandemia global, os segredos de bastidores, as referências visuais e cultural no mundo do filme teórico, o impacto no público e na crítica, e discussão que ainda acontece sobre o que Luca realmente significa além da superfície. Tem muito para explorar. Então, se você nunca assistiu, vai lá agora no Disney+. Vale cada segundo, juro. E se já assistiu, espero que esse mergulho fundo faça você querer visitar aquele verão italiano como um olhar completamente novo. Silêncio Bruno. Vamos nessa. Vamos começar pelo básico, que tem mais detalhe do que parece à primeira vista. Luca é filme de animação computadorizada produzido pela Pixar Animation Studios e distribuído pela Walt Disney Pictures. Dirigido por Enrico Casarosa, que, importante destacar, estava fazendo sua estreia como diretor de longa metragem game, depois de anos como artista e co-diretor de curtas na Pixar. Produzido por Andrea Warren, que acumulou anos de experiência na casa antes de assumir esse projeto. O roteiro é de Jesse Andrews e Mike Jones, com história original de Casarosa, Andrews e Simon Stephenson. O filme foi lançado em 18 de junho de 2021 nos Estados Unidos diretamente no Disney+. Em alguns países, principalmente na Europa, houve lançamentos limitados. Em cinemas, mas o grande alcance foi mesmo pela plataforma de streaming. No Brasil, o título manteve o nome original, simplesmente Luca, sem adaptação. O nome do personagem principal é o filme inteiro. Falando de gênero, Luca se encaixa naquela categoria que eu gosto de chamar de aventura de descoberta com coração. É uma história de amadurecimento, coming of age, como o mercado americano define, mas como verniz de fantasia que a Pixar sempre soube usar tão bem. A premissa é de fantasia, monstruos marinhos que se transformam em humanos ao sair da água. O coração é completamente realista e humano. Dois garotos que se tornam amigos, descobrem o mundo juntos e enfrentam o medo de ser o que são. O elenco de vozes em inglês é liderado por Jacob Tremblay, no papel de Luca Paguro. Tremblay ganhou reconhecimento em Hollywood com Quarto Room 25, onde interpretou o filho de Brie Larson num papel absolutamente devastador. Em Luca, ele traz uma leveza. É uma curiosidade genuína que fica na voz. Esse entusiasmo de criança que quer tocar tudo, entender tudo, descobrir tudo. Jack Dylan Grazer da voz. Ao Alberto Scorfano, o melhor amigo de Luca, e entrega uma performance cheia de energia e fanfarronies que esconde uma vulnerabilidade real. Grazer era conhecido por E.T. Emma Berman estreia em longas, dando voz a Julia Marcovaldo, a garota que vai mudar o rumo da aventura dos dois protagonistas. No elenco de apoio, Maya Rudolph e Jim Gaffigan emprestam suas vozes para Daniela e Lorenzo, os pais de Luca. Rudolph traz uma intensidade cômica perfeita para Daniela, aquela mãe que ama o filho a ponto de não deixar ele respirar.
Jim Gaffigan, por sua vez, faz Lorenzo ser o pai mais bem-intencionado e completamente perdido que já apareceu num filme da Pixar. Saverio Raimondo dá voz ao Ercole Visconti, o antagonista principal, ou pelo menos o mais óbvio da história. Marco Baricelli faz Massimo Marcovaldo, o pai de Giulia, numa performance que começa como ameaça e termina como uma das melhores surpresas do filme. No Brasil, o dublagem ficou a cargo de uma equipe experiente, e detalhe importante, o filme manteve palavras expressas italianas no original, o que criou aquele charme específico de estar num lugar estrangeiro sem precisar de legenda para entender o que importa. Sobre o orçamento, e Pixar não divulga oficialmente o custo de produção de Luca, mas baseado nos padrões da empresa, especialistas estimaram algo entre 50 e 200 milhões de dólares, e menos do que Coco e Sol, aparentemente refletindo uma escala visual um pouco mais contida, mais íntima. Uma escolha criativa que vamos explorar em detalhes na parte de Rixao. A duração do filme é de 95 minutos. Para os padres da Pixar, isso é relativamente curto. Coco tem 115, Soul tem 100. Uma coisa importante de entender antes de mergulhar na análise. Luca tem uma discussão cultural em torno de si que não pode ser ignorada. Desde o lançamento, muitos espectadores, especialmente da comunidade LGBTQ+, leram o filme como uma metáfora clara sobre a experiência de esconder a própria identidade, de ter medo de mostrar que invoquei para o mundo. E imagem dos monstros marinhos que precisam se disfarçar de humanos que correm risco de exposição o tempo todo, que têm aliados que aceitam como eles são, mas vivem num mundo que os rejeitaria se soubesse a verdade. Essa leitura não é forçada. Casarosa, quando perguntado, tem respondido diplomaticamente que o filme pode ser lido de várias formas e que ele não quis limitar as interpretações, mas que na sua concepção pessoal, a história era sobre a experiência de qualquer pessoa que já se sentiu diferente, que pode ser uma leitura de identidade de gênero e sexual, sim, mas também pode ser sobre ser imigrante num país novo, sobre ter uma deficiência numa sociedade que não foi pensada para você, sobre ser nerd numa escola que valoriza o esportista, sobre ser qualquer coisa que o mundo ao redor não e ao redor não considera normal. Essa abertura interpretativa é, aliás, dos grandes trunfos do roteiro. Luca não fecha porta nenhuma. Deixa o espectador trazer a própria experiência e encontrar a própria verdade no filme. O contexto de lançamento em 2021 também merece atenção. O mundo estava saindo de dos períodos de maior isolamento social da história moderna. A ideia de amizade, de aventura física, de correr pelas ruas de uma cidade, de experimentar comida nova, de ver o mundo como os de quem nunca tinha saído de casa. Tudo isso ressoou de forma particular como uma audiência que tinha passado meses confinada. Luca chegou no momento certo com a mensagem certa. A vida está lá fora. O mundo é bonito e vale muito. É pena correr riscos para descobri-lo. O filme começa debaixo d'água. E já nessa abertura existe uma escolha visual deliberada que vale notar. O mundo submarino de Luca é apresentado como belo, mas também claustrofóbico, como se o mar fosse quarto grande demais para ser uma prisão, mas pequeno demais para ser mundo. Luca Paguro é jovem monstro marinho de aproximadamente 13 anos. Pele escamosa de tons esverdeados e amarelados, olhos grandes que expresan curiosidade constante, uma leveza nos movimentos que contrasta com o peso de ser permanentemente contido. Ele vive com seus pais, Daniela e Lorenzo, embaixo do mar perto de uma região costeira italiana. Seu trabalho diário é pastorear peixes sim, pastorear peixes no fundo do mar, uma das premissas mais charmosamente absurdas que a Pixar já inventou. E enquanto faz isso, ele olha para cima, para a superfície, para aquela barreira líquida, que separa o mundo dele de tudo que separa o mundo dele de tudo que existe além. Os pais de Luca, especialmente Daniela, são extremamente protetores quando se trata da superfície. Os humanos são perigosos, diz ela,
Matarán monstruos marinhos no passado e continuaria matando se tivessem oportunidade. O mundo de cima é território proibido, e qualquer monstro marinho que se aventurar la está colocando a vida em risco. Lorenzo concorda com a esposa, mas de forma muito menos convicta. Ele tem aquele jeito de pai que claramente entendeu o impulso do filho, mas não consegue contradizer a mãe. Luca, obediente mas inquieto, coleciona secretamente objetos do mundo humano que ocasionalmente afundam até o fundo do mar. Um trem vermelho de brinquedo, uma bicicleta enferrujada, fragmentos de um mundo que ele não pode tocar mas não consegue parar de imaginar. É um detalhe de caracterização perfeito, porque faz sentido absoluto que um ser curioso e inteligente preso num ambiente isolado desenvolvesse esse fascínio pelo desconhecido. La ilha encontra Alberto Scorfano, outro monstro marinho, ligeiramente mais velho, que vive sozinho na ilha numa espécie de quintal improvisado que o de objetos humanos. Alberto já descobriu o segredo que Luca anda não conhece. Quando um monstro marinho sai completamente da água, ele se transforma em humano. Pele, cabelo, roupas, tudo muda. Quando a água toca o corpo, a transformação se inverte. A reação de Luca. E essa descoberta é absolutamente hilaria e perfeitamente encenada. É terror, espanto e fascinação pura e ao mesmo tempo. E Alberto, que já passou por isso diversas vezes, trata com toda a naturalidade do mundo, fazendo Luca parecer excessivamente assustado pelo que para ele é rotina. Essa dinâmica entre os dois personagens fica estabelecida ali. Alberto é o desinibido, o corajoso por teimosia, o que primeiro joga o corpo no desconhecido e pensa depois. Luca é o reflexivo, o que calcula os riscos, o que precisa de empurrar, mas que quando vai com tudo. Juntos, os dois começam a explorar a costa, sempre tomando cuidado com a água. Uma gota de chuva, uma onda inesperada, e transformação se reverte, revelando como eles realmente são para qualquer humano que esteja por perto. Alberto tem um sonho específico, conseguir uma Vespa. A scooter italiana que, para ele, representa liberdade absoluta. Ir a qualquer lugar na velocidade que quiser, sem depender de ninguém. Bella vita, ele repete constantemente. Mas no contexto do filme, ela representa tudo que está além do mar: velocidade, liberdade, o mundo de cima. Luca e Alberto começam. Os pais de Luca, preocupados com o sumiço do filho, decidem tomar uma medida drástica: mandar ele morar como tio Hugo nas profundezas do oceano, num lugar ainda mais afastado e controlado. O tio Hugo é uma criatura bioluminescente que vive em absaloms de profundidade, praticamente cego, numa escuridão total. A cena em que o tio Hugo é apresentado é um momento de humor perfeito. Casarosa usa o absurdo a serviço da caracterização dos pais como pessoas que amam muito, mas que, nesse amor, tomam decisões que objetivamente não fazem sentido. É essa a mágica, a perspectiva de ser afastado para um lugar ainda mais isolado. Quando Alberto fala de Porto Rosso, a cidade humana na costa próxima, e de uma corrida chamada Copa Porto Rosso que tem como prêmio dinheiro suficiente para comprar uma Vespa de verdade, os dois decidem, vão entrar na competição de humanos, ganhar o dinheiro, comprar a Vespa e partir para explorar o mundo. É um plano absurdamente ambicioso dado que nenhum dos dois tem a menor ideia de como humanos vivem, falam, se comportam. É exatamente o tipo de plano que dois adolescentes convencidos de que são invencíveis traçariam. E é exatamente por isso que é tão gostoso de assistir. Porto Rosso é apresentada como uma cidade costeira italiana de cartão, postale, ruas de paralelepípedo, fachadas coloridas, um porto cheio de barcos pesqueiros, gatos espreguiçando em cada esquina. É aquele ritmo de vida mediterrâneo onde parece que o tempo passa diferente do que no resto do mundo. Existe uma tensão latente na cidade. Os pescadores locais têm medo e desconfiança histórica dos monstros marinhos que, segundo as lendas locais, habitam aquelas águas. A caça aos monstros é apresentada de forma cômica, mas com um fundo sério que vai se tornando mais relevante conforme a história avança. Na cidade, Luca e Alberto encontram Giulia Marcovaldo, uma garota enérgica, brilhante, apaixonada por ciência e literatura, que está em Porto Rosso para passar o verão como pai.
Julia é a primeira humana que os dois realmente conhecem, e ela se torna central na só para o plano da copa, portoroso mais para o desenvolvimento emocional de ambos. E ela que hemos convida para morar na casa do pai dela durante o verão. E ela que nos apresenta a uma biblioteca a livros às estrelas. E ela, sem saber que vai começar a separar os dois amigos de formas que nenhum dos três antecipa. A Copa Portoroso é o motor narrativo do segundo ato. E competição funciona como triatlo, natação, quilismo e degustação de pasta. E, logo de cara, existe um problema, obvio que Luca e Alberto não tinham considerado, e prova de natação, dois monstros marinhos, que se transformam em monstros quando molhados precisam nadar, numa competição pública. O absurdo é magnífico, e o roteiro o explora de forma que a tensão cômica nunca deixa de funcionar. O antagonista principal da corrida e da cidade de modo geral é Ercole Visconti, um adolescente mais velho, vencedor das últimas edições da Copa, que se comporta como uma espécie de reina oficial de Portoroso. Ercole é um valentão clássico, cheio de seguidores servis e sem nenhuma insegurança aparente, o que o torna menos interessante do que os outros personagens mas perfeitamente funcional como obstáculo narrativo. Ele tem um bando de assistente, uma presença intimidadora e uma crueldade casual que serve para colocar em perspectiva os riscos que Luca e Alberto estão correndo. A dinâmica entre Luca, Alberto e Julia vai ganhando complexidade ao longo desse ato. Julia começa a compartilhar com Luca a sua paixão por conhecimento, livros, astronomia, ciência. E algo acontece com Luca nesse processo, ele descobre que tem um apetite enorme por aprender. Que as perguntas que sempre fez sobre o mundo de cima têm respostas que estão escritas em livros, que existem pessoas dedicando a vida inteira a entender como o universo funciona, que existe um lugar chamado escola que é justamente onde esse tipo de conhecimento se organiza. Esse despertar intelectual de Luca é um dos elementos mais sutis e bonitos do filme. Porque ele não é tratado como epifania dramática. É gradual. Uma pergunta aqui, um livro ali, olhar para as estrelas a noite antes, só havia curiosidade vaga e agora começa a haver vocabulário. Casarosa filma esses momentos com delicadeza, sem sublinhar demais. Confia no espectador para perceber o que está acontecendo. E aqui fica a atenção central do segundo ato. Alberto começa a perceber que está perdendo o amigo para um mundo que ele não compartilha. Julia representa algo que Alberto não teme que não sabe exatamente como obter, pertencimento, conexão com outras pessoas, um futuro além da scooter e da bela vida como ele a imagina. Alberto rege o crescimento de Luca como a ferramenta que tem disponível, provocação, ciúme mal disfarçado, tentativas de redirecionar a atenção de Luca de volta para o plano original. A cena da colina que mencionei na abertura acontece nesse contexto. Os dois estão olhando para as estrelas e Alberto inventa narrativas completamente aleatórias sobre o que existe no espaço. Aliens, monstros cósmicos, planetas de comida. É uma cena que existe para mostrar como Alberto e Luca se conectam de uma forma específica que nenhum outro relacionamento do filme consegue replicar. Existe uma linguagem própria entre eles. Uma cumplicidade que vai além das palavras e que é tanto o coração do filme quanto a coisa mais frágil dele. Porque todo mundo que já teve um amigo assim sabe que esse tipo de conexão é maravilhosa, mas também vulnerável a tudo que nos faz crescer em direções diferentes. O conflito principal do segundo ato cristaliza quando Alberto, num momento de desespero para reconquistar a atenção de Luca, revela publicamente que é um monstro marinho. A cena é brutal na sua honestidade emocional. Não porque a revelação seja violenta, mas porque você consegue ver exatamente o que está acontecendo na cabeça de Alberto. Ele está tentando forçar um resultado que já não é mais possível. Luca, em choque com medo da reação dos humanos ao redor, faz a coisa mais dolorosa que o roteiro poderia pedir dele. Nega ser um monstro marinho. Olha diretamente pro amigo que acabou de se expor completamente e diz que não é como Alberto, que ele é humano. A traição é pequena no sentido cinematográfico, mas enorme no sentido humano. É o tipo de coisa que acontece o tempo todo entre pessoas reais. É covardia situacional.
e nega-se por medo ou abandono de alguém vulnerável, no pior momento possível. E o roteiro não absolve Luca facilmente. Ele precisa conviver com o que fez, precisa entender o peso disso, precisa fazer diferente no momento decisivo. E resolução do filme constrói em cima dessa falha. A corrida final da Copa Portorosso vira palco onde Luca precisa escolher entre se esconder e vencer ou se revelar e arriscar tudo. Sem revelar o desfecho em detalhes para quem ainda não assistiu, o final de Luca é surpreendentemente maduro para filme de animação voltado para famílias. Existe resolução, existe crescimento, existe cura de relacionamentos danificados, mas existe também o reconhecimento honesto de que crescer significa mudança, e que mudança às vezes significa separação. O final não é triste, mas tem uma melancolia doce que ressoa muito depois que os créditos sobem. A cena pós-créditos que mostra Luca no trem com Julia é uma série de monstros marinhos revelados vivendo entre humanos pelo mundo e ao mesmo tempo cômica e emocionalmente satisfatória. Funciona como promessa de mundo mais amplo onde esconder quem você não seja mais necessário, sem precisar dizer isso com palavras. Luca Paguro é dos protagonistas mais bem construídos do catálogo recente da Pixar porque Casaros resisto de torná-lo herói excepcional desde o começo, uma criança filme como uma criança fundamentalmente obediente. Ele não é corajoso. Ele não é rebelde. Ele é curioso, profundamente, genuinamente curioso, mas essa curiosidade existe num conflito constante com o medo que os pais instalaram nele. E essa tensão interna é o que torna o arco dele tão convincente. Jacob Tremblay captura algo específico na voz de Luca que é difícil de articular. Existe uma gentileza fundamental no personagem que persiste em todas as situações. Mesmo quando Luca mente, mesmo quando trai Alberto, mesmo quando está assustado e reagindo de forma ruim, você não odeia o personagem. Você reconhece nele a falha humana, a covardia do medo, o egoísmo involuntário. E reconhecer sem odiar é o que cria empatia verdadeira. O silêncio Bruno merece uma explicação separada porque é dos elementos de caracterização mais inteligentes do roteiro. Bruno é o nome que Alberto dá para a voz interna de Luca, aquela narração mental constante que enumera todos os motivos pelos quais algo pode dar errado. Você vai se molhar. Eles vão descobrir. É perigoso demais. Nomear essa voz, tratar ela como personagem separável de você mesmo, é mecanismo psicológico real que pessoas usam para gerenciar ansiedade. E o filme o apresenta de forma completamente acessível e até engraçada para crianças pequenas enquanto ressoa profundamente como adultos. Alberto Scorfano é, em muitos sentidos, o coração emocional do filme, mas esse coração fica escondido debaixo de uma armadura de fanfarronice e desprendimento que leva a maior parte do filme para ser completamente desbobinada. Alberto se apresenta como o cara que já sabe tudo, que não tem medo de nada, que vive sem regras. Jack Dylan Grazer entrega essa camada de superfície, com perfície e energia, o ritmo de fala rápido, o gesto grandioso, e arrogância divertida. Mas quando a armadura comecei a cair, o que aparece é uma das histórias de abandono mais dolorosas que a Pixar já colocou num personagem de apoio. Alberto vive sozinho na ilha porque o pai o deixou, simplesmente deixou. A única coisa que restou foi póster de Vespa colado numa parede, que Alberto transforma em filosofia de vida porque era a única herança que tinha. Bela Vita não é slogan para ele, é uma estratégia de sobrevivência emocional. Se eu finjo que a liberdade é tudo que preciso, então não preciso de ninguém, e não precisar de ninguém significa nunca poder ser abandonado de novo. Quando Luca o abandona, metaforicamente, escolhendo Julia e os livros, e literalmente, negando Alberto publicamente, é a repetição do trama original. E a reação de Alberto é a reação de uma criança que aprendeu que é melhor defesa e não precisar de ninguém. Ele se fecha, finge que não importa, diz para Luca ir embora. Mas você consegue ver tudo o que ele não está dizendo. A redenção do relacionamento entre os dois, quando acontece, é construída de forma que Luca precisa fazer o que Alberto fez por ele no começo, mostrar coragem sem garantia de que vai dar certo.
E funciona no porque eres heroico, mas porque eres honesto. Julia Marcovaldo é frequentemente o personagem menos analisado do trio principal, e acho que isso é número. Emma Berman faz trabalho excelente construindo uma garota que poderia facilmente ter se tornado o estereotipo da terceira pessoa que separa os dois amigos. Mas Julia é mais do que isso. Ela tem seus próprios medos, especialmente o medo de desapontar o pai, de não ser boa o suficiente, de que a inteligência dela não seja suficiente para vencer Hercule, que simboliza para ela tudo que é injusto e prepotente no mundo. Julia também é o vetor pelo qual Luca descobre o conhecimento organizado. Livros, ciência, escola. E é fascinante que a personagem humana seja aquela que apresenta o mundo intelectual ao monstro marinho, enquanto o mundo físico, sensorial e aventurero é apresentado pelo outro monstro marinho. Como se a plenitude de Luca exigisse os dois, e a audácia de Alberto e a curiosidade intelectual que Julia catalisa. Daniela e Lorenzo Paguro são os pais, e são tratados como um equilíbrio de humor e humanidade que funciona muito bem. Daniela é a dominante da dupla, mas a Rudolf a coloca como uma intensidade cômica que nunca vira vilania, porque vê que entende que tudo o que ela faz é motivado por amor real, ela é protetora demais porque tem medo real de perder o filho. O mundo dos humanos representa perigo concreto para um monstro marinho. O medo dela não é racional e contextualmente justificado. Só que ela não consegue distinguir entre proteger o filho e impedi-lo de viver. Lorenzo era o contrapeso necessário. Jim Gaffigan o faz com aquela qualidade específica do pai que basicamente concorda com as que quando os dois estão sozinhos, admite para si mesmo que o filho está indo em busca de algo que ele também teria querido buscar. Há momento, breve, quase imperceptível, em que Lorenzo olha para a superfície do mar de uma forma que sugere que aquele impulso não era exclusivo de Luca. Massimo Marcovaldo, o pai de Julia, merece menção especial porque é o personagem que subverte as expectativas do jeito mais elegante do filme. Marco Baricelli o voz em inglês com uma gravidade que é genuinamente intimidadora nos primeiros minutos. Massimo é alto, silencioso, de um braço só, pesca sozinho e olha para estranhos como uma expressão que não revela absolutamente nada. O filme claramente quer que você pense que ele é uma ameaça. E aí, aos poucos, com gestos mínimos e em um grande discurso emocional, você descobre que Massimo é um dos seres humanos mais compassivos e sabios do filme. É cena em que ele revela silenciosamente para Alberto que sabe quem ele é, e que não tem problema nenhum com isso, é um dos momentos mais moventes do filme e é feito sem uma palavra de diálogo. Hercule representa o tipo de obstáculo que você encontra no mundo real, não vilão profundo com motivações complexas, mas simplesmente uma pessoa com privilégio, insegurança mal processada e suficiente poder social para tornar a vida dos outros mais difícil. Saber ir ao mundo busca como um talento cômico que impede o personagem de se tornar entediante, mas Hercule existe principalmente como prova de que o medo dos humanos por parte dos monstros marinhos tem uma base real. O mundo de Porto Rosso não é uniformemente acolhedor. Enrico Casarosa chegou a Pixar em 2002, depois de anos trabalhando em animação e como prova de que é uma nova. Nacido em Genova, estudou arte em várias escolas na Europa e nos Estados Unidos antes de se fixar em Emeryville, Califórnia, onde Pixar tem sua sede. Dentro da empresa, Casarosa desenvolveu uma carreira sólida como artista e co-diretor de curtas, o mais conhecido é La Luna, de 2011, indicado ao Oscar de curta-metragem de animação. La Luna é notavelmente uma previa do que Luca seria, uma história de crescimento masculino, de transmissão de conhecimento entre gerações, de descoberta pessoal, como uma estética visual inspirada pela infância italiana do diretor. Luca é estreia de Casarosa em longas. E a primeira coisa que você precisa entender sobre como ele conduz o projeto é que ele fez uma escola filosófica que ia contra o fluxo do que Pixar tinha produzido mais recentemente, simplicidade deliberada. Nos anos anteriores, a Pixar tinha se especializado em narrativas que eram emocionalmente complexas, técnicamente impressionantes e temáticamente ambiciosas.
Só explorava filosofia sobre o significado da vida. Coco mergulhava na mitologia do Dia de Mortos mexicano como uma estrutura narrativa elaborada. Onward tinha worldbuilding denso de fantasia urbana. Esses são filmes excelentes. Mas Casarosa chegou para Luca como um pedido diferente. Queria fazer algo menor, mais pessoal, menos inflado, mais próximo de uma memória afetiva do que de uma epopeia cinematográfica. Em entrevistas, Casarosa citou consistentemente dois filmes como referências: Emociones Centrais para Luca, Amarcord de Federico Fellini, e Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. Ambos são filmes italianos sobre infância e memória. Ambos têm aquela qualidade específica de reconstruir o passado não como ele foi, mas como foi sentido, mais colorido, mais quente, mais intenso do que a realidade objetiva suportaria. A direção de arte de Luca foi explicitamente influenciada pela estética dos cartazes de turismo italianos dos anos 1950 e 1960, aquelas ilustradas com cores saturadas, perspectivas levemente distorcidas, sol eterno e arquitetura que parece pintada a mão. Daniela Strigleva e Christian Schaller, a dupla de diretores de arte do filme, pesquisaram extensivamente esse material visual e criaram Portorosso como uma homenagem direta a essa estética. O resultado é uma cidade que parece real o suficiente para você querer visitar, mas fantasiosa o suficiente para deixar claro que você está num lugar de memória, não de documentário. Uma das decisões e criativas mais corajosas de Casarosa foi resistir à pressão por complexidade técnica. Em Luca, Casarosa queria que o visual fosse mais próximo de uma aquarela em movimento do que de uma simulação fotorrealista. Os personagens têm um design ligeiramente estilizado, que escaricato nos monstros marinhos, que os afasta deliberadamente do hiperrealismo. A iluminação é baseada em luz natural mediterrânea, aquele tipo específico de dourado que aparece no fim da tarde perto do mar, quando o sol está baixo e tudo parece estar levemente em chamas. Kim White, supervisora de iluminação do filme, descreve o processo como pintar com luz. A equipe passou meses estudando fotografias da costa da Ligúria, a região de Genova, onde Casarosa cresceu em diferentes horários do dia para capturar como aquela luz específica muda o ambiente ao longo das horas. Existe uma sequência no segundo ato, quando Luca e Alberto andam de Vespa pela estrada costeira, em que a iluminação é tão precisa e tão bonita que parece impossível ser gerada por computador. Outro elemento de direção que merece atenção é o uso do som, não da trilha sonora em si, que vamos tratar na parte técnica, mas do som ambiente. Casarosa e o designer de som Koya Elliott trabalharam para criar uma paisagem sonora de Portorosso que fosse imersiva sem ser grandiosa. Você ouve gatos, você ouve o mar ao fundo, você ouve conversas em italiano misturadas com o barulho de uma cidade pequena acordando. É um som de filme europeu de arte, não de blockbuster americano. A câmera de Luca também é deliberadamente diferente do estilo Pixar padrão. Casarosa pediu ao diretor de fotografia, Virtual Adam Habib, que usasse lentes que simulassem óptica analógica, com vinhetas suaves, aberrações cromáticas, mínimas nas bordas do quadro, profundidade de campo, que às vezes deixa fundos levemente fora de foco de formas que câmeras digitais perfeitas não fariam. O resultado é uma qualidade de imagem que remete filmes italianos dos anos 60 e 70, criando coerência visual com as referências cinematográficas do diretor. Existe também um uso muito inteligente do espaço físico como linguagem emocional. O mar é sempre apresentado como profundo e infinito quando visto de baixo, mas é apresentado como uma barreira, uma parede de luz. Quando Luca olha para cima de dentro d'água, Portorosso, vista de dentro, é aconchegante e um pouco labiríntica. Luas estreitas, bicos, escadas, e que cria uma sensação de pertencimento, mas também de possível armadilha. O mundo além da cidade, a estrada costeira e o horizonte aberto, é apresentado sempre como enquadramentos amplos e seios imensos. É a linguagem visual do desejo, o espaço como metáfora do que está além do alcance, não em termos de estética visual direta, mas em termos de filosofia narrativa. É crença de que histórias simples contadas com profundidade
emotional são mais poderosas do que estruturas complicadas. Miyazaki fez meio vizinho, Totoro e Maus que encontram uma criatura mágica na floresta e criou algo que décadas depois ainda ressoa com graças de espectadores em todo o mundo. E simplicidade não é falta de ambição. É uma ambição diferente. Em Luca, essa filosofia se traduz na recusa de inflar a história com subtramas desnecessárias, em resistir a tentação de dar ao antagonista Hercule uma reviravolta dramática, em não transformar a revelação final dos monstros marinhos numa sequência de ação grandiosa. O filme escolhe consistentemente o menor gesto emotivo sobre o maior gesto espetacular. E essa consistência é o que cria a coerência emocional que torna o filme tão eficaz. É história de como Luca chegou às telas começa muito antes de qualquer animação ser produzida. E começa numa conversa pessoal entre Enrico Casarosa e os produtores da Pixar sobre o tipo de história que ele queria que Casarosa passou anos desenvolvendo a ideia internamente. O ponto de partida não era monstros marinhos numa cidade italiana. Era uma pergunta muito mais simples. Como seria um filme sobre aquele amigo específico da infância que te tirou da zona de conforto? Aquele amigo que era mais desinibido, mais corajoso, mais disposto a simplesmente fazer as coisas sem pensar demais. Casarosa tinha Alberto Surace, seu amigo real de Genova, que aparece literalmente nos créditos de agradecimento do filme. Alberto era o tipo de garoto que pulava, antes de olhar e que puxava Enrico mais tímido para experiências, que ele nunca teria buscado sozinho. Durante o desenvolvimento inicial, a história passou por várias iterações de filme. Houve vezes onde o conflito central era mais focado na cidade italiana, vezes com estruturas narrativas mais elaboradas, vezes onde a família de Luca tinha papel maior. O que foi sendo destilado ao longo do processo de desenvolvimento foi exatamente aquilo que Casarosa identificava como o coração do projeto, a amizade entre os dois garotos. Tudo que não servia diretamente essa história foi sendo removido. A produção oficial de Luca começou em 2017, como um lançamento originalmente planejado para os cinemas em 2021. O timing tinha uma lógica de mercado clara. 2021 marcaria os 60 anos da Pixar como estúdio. E Luca estava na programação como um lançamento de verão. Aquele período dourado de junho e julho quando filmes de animação para a família historicamente têm o melhor desempenho de bilheteria. Então o 2020 aconteceu. A pandemia de Covid-19 forçou o fechamento de salas de cinema no mundo inteiro a partir de março de 2020 e alterou completamente o planejamento de lançamentos para anos subsequentes. Quando chegou a hora de decidir o destino de Luca, o contexto ainda era incerto o suficiente para que a Disney optasse pela mesma estratégia, mas aqui tem um detalhe importante que muita gente não sabe, diferente de Soul, que foi lançado como serviço Premier Access, ou seja, um custo adicional de $30 para assistir antes da janela de streaming padrão, Luca foi disponibilizado diretamente para todos os assinantes do Disney Plus sem custo extra. Essa decisão teve implicações financeiras diretas. Não havia receita de bilheteria, nem de Premiere. Access, mas também significou que o filme foi visto simultaneamente por um número enorme de pessoas no dia do lançamento, criando um fenômeno de conversa coletiva que raramente acontece com lançamentos escalonados. A produção do filme se acontece em parte de forma presencial e em parte remota. A pandemia atingiu a metade final do processo de produção, quando a equipe da Pixar precisou migrar para o trabalho em casa. Isso representou desafios técnicos consideráveis. Renderizar animação em computador de alta performance de forma distribuída em múltiplas redes domésticas não é trivial, mas a Pixar desenvolveu. Andrea Warren, a produtora, falou em entrevistas sobre como a pandemia paradoxalmente reforçou algumas das escolhas criativas do filme. Casarosa reconheceu que havia um elemento de projeção inconsciente no trabalho. A vontade de liberdade, a saudade de verão, o desejo de aventura física com amigos. A pesquisa de campo para o desenvolvimento visual do filme foi extensa. Antes das restrições de viagem impostas pela pandemia,
Parte da equipe de desenvolvimento visitou várias cidades costeiras na Ligúria e na Toscana, Porto Venere, Cinque Terre, Sestri Levante, fotografando, arquitetura, capturando a luz mediterrânea em diferentes horários, comendo food, claro que sim, conversando com moradores, absorvendo o ritmo de vida local. Essa pesquisa resultou num banco de referências visual imenso que orienta cada decisão de design de Porto Rosso. Aspecto fascinante da jornada de produção foi a criação do sistema de transformação dos monstros marinhos. Do ponto de vista técnico, a animação de transformação é sempre desafio. Você tem dois modelos de personagem completamente diferentes que precisam transitar entre si de forma convincente. A equipe de efeitos desenvolveu sistema de partículas específico para capturar como as escamas desaparecem e a pele humana aparece quando os personagens saem da água e como o processo se inverte quando a água os toca. O sistema precisa ser suficientemente espetacular para ser visualmente satisfatório, mas rápido o suficiente para ser usado repetidamente como dispositivo narrativo e cômico ao longo do filme. A gravação das vozes também tem uma história interessante. Tremblay e Grazer gravaram partes da sessão juntos, o que é relativamente incomum na animação americana, onde cada ator geralmente grava separado. A decisão de gravar em conjunto foi de Casarosa, que queria capturar a dinâmica espontânea entre os dois personagens. A química que existe na tela entre Luca e Alberto tem raízes reis na interação entre os dois atores durante as gravações. Luca é filme que usa a técnica a serviço da emoção, não a emoção a serviço de demonstrar a técnica. Isso é uma afirmação que parece óbvia, mas na prática é rara. Muitos filmes de animação de grande orçamento usam a história como pretexto para mostrar o que o estúdio consegue fazer tecnicamente. Casarosa inverte a equação, começando pela cinematografia, termo que na animação se refere ao design da câmera virtual, ao movimento, enquadramento e iluminação. Adam Habib, que atua como diretor de fotografia virtual, criou sistema de câmera que consistentemente escolhe ângulos de humano em vez de ângulos de Deus. A câmera de Luca raramente flutua alto demais, raramente daquelas panorâmicas grandiosas que filmes de animação usam para mostrar a amplitude do seu world building. Fica perto dos personagens na altura dos olhos, seguindo seu movimento de forma que parece reportagem, em vez de coreografia. Isso tem efeito sutil mais poderoso, o que se sente dentro da história, não assistindo ela de fora. E escolha oposta ao que a maioria dos filmes de animação de grande orçamento faz, onde a câmera frequentemente recua para revelar a escala do mundo e impressionar o espectador. Em Luca, a escala que importa é sempre a escala emocional, o rosto de Luca, quando descobre algo novo, os olhos de Alberto quando a armadura está prestes a cair, as maiores de Máximo quando comunica a cita aço sem palavras. A iluminação de Luca é provavelmente o aspecto técnico mais impressionante do filme, justamente porque não parece impressionante, parece natural. A equipe liderada por Kim White passou tempo considerável estudando a física da luz mediterrânea, como o sol de verão no sul da Europa cria sombras diferentes das do norte. Como a reflexão do mar nos prédios de uma cidade costeira cria esse efeito específico de luz em movimento constante, como o crepúsculo nessa. Latitude transforma tudo em dourado, e laranja por período surpreendentemente longo, antes do escuro. A luz de Luca tem temperatura, não só no sentido técnico de temperatura, de cor, mas no sentido sensorial. Você sente o calor naquelas imagens. Há cenas em que o sol parece realmente estar batendo nos personagens, onde a sombra de baixo de uma varanda parece realmente fresca comparada à luz direta do lado de fora. Esse nível de coerência física na iluminação requer controle técnico imenso, mas é apresentado de forma que o espectador simplesmente sente sem analisar. A trilha sonora original foi composta por Dan Romer, que tinha trabalhos anteriores notáveis em Beasts of the Southern Wild e Minhas Mays e Meu Pai. Romer usou instrumentos como acordeão, mandolino e guitarra italiana, mas ostegou uma estrutura musical que tem leveza de câmara e emoção cinemática ao mesmo tempo. O tema principal de Luca, que aparece em várias vezes ao longo do filme,
tem uma qualidade específica de felicidade melancólica e música que parece alegre na primeira escuta, mas que, se você prestar atenção, tem uma tristeza de fundo que combina perfeitamente com o arco emocional da história. Além da trilha original, o filme usa música popular italiana dos anos 1950 e 1960 de forma muito eficaz. Uma estátua italiana de Eduardo Benato e Gianna Nannini, originalmente composta para a Copa do Mundo de 1990, realizada na Itália, aparece de forma inesperada e devastadoramente eficaz numa cena do terceiro ato. Para o público italiano e para qualquer pessoa que vive o 1990, essa música tem uma carga emocional enorme. É escolhida usá-la naquele momento específico e cirúrgica. Os efeitos visuais de Luca merecem atenção especial pela forma como tratama água. A Pixar tem uma história longa com simulação de água. Procurando Nemo estabelece o padrão em 2003 e cada filme subsequente empurra os limites técnicos um pouco mais. Em Luca, a água precisa ser simultaneamente o ambiente natural dos protagonistas e o gatilho da sua transformação e vulnerabilidade. Precisa ser bela e ameaçadora, confortável e perigosa ao mesmo tempo. A equipe de efeitos desenvolveu sistemas específicos para capturar como a água se comporta na superfície do corpo dos personagens, como ela escorre pelos cabelos e pela pele, como pequenas gotas criam o início da transformação de volta para monstro, como a diferença entre estar completamente molhado e levemente respingado cria diferentes estágios de transformação. Essa granularidade técnica cria situações cômicas excelentes, e a sequência da chuva durante a Copa Portorosso depende inteiramente dessa precisão técnica para funcionar. O design dos monstros marinhos merece sua própria análise. Casarosa e a equipe de design trabalharam para criar criaturas que fossem imediatamente simpáticas, não assustadoras, não repulsivas, mas genuinamente diferentes dos humanos de formas que fossem consistentes com sua vida aquática. Luca tem uma paleta de verde e amarelo que remete a peixes de água rasa. Alberto é mais avermelhado e profundo, refletindo uma vida mais independente exposed. Os pais de Luca têm várias seis que sugerem o meio mar onde vivem. Cada monstro marinho tem uma assinatura visual própria que funciona como caracterização antes de qualquer diálogo. Tem uma série de fatos sobre Luca que a maioria das pessoas que assistiu ao filme não sabe, e que tornam a experiência de revisitar o projeto ainda mais rica. Começando pelo mais pessoal, o Alberto do filme tem o rosto baseado num esboço que Enrico Casarosa fez do Alberto Surá real quando os dois eram adolescentes em Genova. Casarosa guarda um caderno de esboços daquela época e mostrou em algumas entrevistas promotoras como as feiezes do personagem animado refletem diretamente o rosto do amigo real. Não é uma cópia e uma homenagem estilizada, mas para quem conhece a história pessoal por trás do projeto, cada vez que Alberto aparece em cena tem uma dimensão adicional. O nome Silêncio Bruno tem uma origem específica e intencional. A equipe criativa do filme passou bastante tempo discutindo como representar a ansiedade de Luca de uma forma que fosse acessível para crianças, mas que ressoasse com adultos. O soluço de nomear a voz interna da ansiedade surgiu de pesquisas que Casarosa fez sobre técnicas de terapia cognitivo-comportamental, especificamente a técnica de desidentificação com pensamentos ansiosos que envolve tratar esses pensamentos como externos a você em vez de como parte de quem você é. Bruno se tornou o veículo perfeito para isso no contexto do filme, e o fato de que um personagem real chamado Bruno Paguro apareça nos créditos como o tio Hugo adiciona uma camada cômica deliciosa ao easter egg. Falando de easter eggs, Luca tem vários, e alguns são extremamente sutis. Em várias cenas de Portorosso, se você passar e olhar para os cartazes nos muros da cidade, vai encontrar referências diretas a outros filmes da Pixar. Há um pôster que parece uma versão italiana de Procurando Nemo. Há outra referência visual a Valente. A Pixar tem uma tradição de esconder esses easter eggs em cada filme. E Luca não é exceção, mas pelo tom mais quieto do filme, eles são mais discretos do que em produções mais movimentadas da casa.
A cidade de Porto Rosso não existe no mapa da Itália, mas é tão detalhada e específica que muitos turistas depois do lançamento do filme tentaram encontrá-la. Casarossa revelou que a cidade é uma composição de várias cidades-reis, principalmente Porto Venere, Vernazza e Sestri Levante, todas na região da Ligúria. O nome Porto Rosso foi escolhido parcialmente como referência ao clássico de Miyazaki Porco Rosso, que se passa na Itália e tem o Adriático como cenário. Uma homenagem dentro de uma homenagem. O personagem de Massimo, o pai de Giulia que tem apenas um braço, foi desenvolvido com cuidado particular. Casarossa queria que a condição física de Massimo fosse simplesmente parte de quem ele era, sem nenhum episódio de backstory dramático explicando como ele perdeu o braço, sem que fosse tratado como elemento de pena ou superação. Massimo Equeme é um pescador formidável, um pai amoroso, um homem de poucas palavras e assim poderosas. A ausência de explicação foi intencional e Pixar consultou especialistas em representação de pessoas com deficiência que enfatizaram que frequentemente a narrativa mais respeitosa é simplesmente mostrar a pessoa a vida plenamente. A sequência da Vespa. Quando Luca e Alberto finalmente andam juntos na scooter pelas estradas costeiras, foi tecnicamente uma das mais complexas de produzir. E Equipe estimou que essa sequência, que dura pouco mais de 2 minutos na tela, levou mais de 8 meses de trabalho acumulado entre design, animação, iluminação e renderização. Há um detalhe fascinante sobre a dublagem italiana do filme. A versão italiana foi supervisionada de forma especialmente cuidadosa pela equipe de Casarossa, que queria garantir que o dialeto e as expressões usadas fossem autenticamente ligeiras. Não o italiano padrão neutro frequentemente usado em dublagens. Palavras e expressões específicas do dialeto de Genova e da região costeira foram incorporadas, criando uma autenticidade regional que o público italiano imediatamente reconheceu e apreciou. Jack Dylan Grazer, o ator que voz Alberto, revelou em entrevistas que durante as sessões de gravação da cena em que Alberto revela ao Luca. Grazer descreve como Casarossa conduziu aquela sessão de gravação de forma muito particular, pedindo ao ator que não tentasse atuar ou abandonou, mas simplesmente falar como uma criança falaria sobre algo doloroso que tentou normalizar. O resultado é uma das performances vocais mais honestas e tocantes da animação recente. Existe também a história do gato de Porto Rosso. Na verdade, existem vários gatos que aparecem e reaparecem em cenas da cidade, sendo quase personagens de fundo recorrentes. A equipe de animação criou uma família de gatos de Porto Rosso com personalidades distintas e os inseriu de forma consistente no fundo das cenas. É o tipo de detalhe que vou que só pegasse a assistir ao filme múltiplas vezes, mas que contribui para a sensação de que Porto Rosso é um lugar real habitado por criaturas com suas próprias rotinas. O lançamento de Luca, em junho de 2021, gerou uma reação crítica que foi, no geral, muito positiva, mas com uma nuance interessante que vale analisar. No Rotten Tomatoes, o filme acumulou 84% de aprovação da crítica especializada, com consenso apontando o charme visual, o coração emocional e a atuação vocal como pontos fortes. No Metacritic, a pontuação ficou em 71 de 100. São números sólidos, mas não os scores históricos que Coco só outros filmes recentes da Pixar alcançaram. E esse diferencial tem uma razão específica. Uma parcela da crítica recebeu Luca com a sensação de que era um filme menor dentro do catálogo da Pixar, porque o que inicialmente parecia falta de ambição foi sendo reinterpretado como contenso deliberada. Uma escolha criativa, difícil e corajosa, não uma limitação. Filmes que não tentam fazer tudo geralmente são julgados menos harshly em retrospectiva do que filmes que tentam fazer tudo e tropecam, em parte do caminho. E a audiência, por sua vez, foi mais direta no entusiasmo. No CinemaScore, aquela métrica de reação imediata do público americano, no dia do lançamento, Luca recebeu e uma nota excelente, ligeiramente abaixo de filmes como Coco, mas muito consistente com um filme que claramente conectou como assistiu de forma imediata.
Na plataforma Letterboxd, que tem uma base de usuários mais cinefila e que frequentemente difere das avaliações de crítica mainstream, Luca tem uma das melhores médias do catálogo recente da Pixar, refletindo o amor profundo que espectadores mais engajados desenvolverão pelo filme. O impacto cultural de Luca foi genuíno e relativamente imediato. Expressao Silêncio Bruno entrou rapidamente no vocabulário da internet. Uma das poucas cria sede, filme de animação recente que transcenderam o contexto original e se tornou linguagem comum, o que encontra o termo usado por pessoas descrevendo seu processo de gerenciar ansiedade, de calar a voz interna que diz que não vai dar certo, de simplesmente fazer a coisa com medo. É uma contribuição cultural pequena mas real. A discussão sobre as leituras LGBTQ+, do filme também teve impacto cultural significativo. Vários criadores de conteúdo, escritores e jornalistas especializados em representação publicaram análises que exploravam como Luca funcionava como narrativa de identidade escondida. E o debate foi amplamente positivo, não no sentido de que todo mundo concordou com todas as leituras, mas no sentido de que foi uma conversa genuína sobre representação implícita versus explícita em filmes de grande estúdio. No front de prêmios, Luca foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme de animação de 2022. Perdeu para Encanto, uma derrota que ainda provoca debate entre os fãs de ambos os filmes. O Oscar de Animação de 2020 também foi de Encanto, num ano extremamente competitivo que incluía também Flea, documentário de animação extraordinário e a família Willoughby. Luca ficou fora da disputa principal de Oscar naquele ciclo, o que muitos consideram uma injustiça significativa. Do ponto de vista financeiro, a análise complicada pela estratégia de lançamento em streaming. Não existe número de bilheteria global para comparar com outros filmes. A Disney reportou que Luca foi dos filmes mais assistidos no Disney Plus, no período de lançamento, mas em dados específicos de visualizado. A empresa, como as outras plataformas de streaming, é consistentemente opaca com esses números. O que se sabe é que o merchandise de Luca teve performance sólida e que o filme entrou na rotação do parque de diversões Disney com presença nos parques da Europa, especialmente no Disneyland Paris, onde o contexto europeu do filme ressoa diretamente. Enrico Casarosa falou sobre cartas e mensagens de pessoas do mundo inteiro que viram em Luca a história da própria amizade, da própria infância, do próprio medo de revelar quem são. Para diretor estreante em longas, ter esse tipo de impacto pessoal em uma audiência global é significativo além do que qualquer métrica de bilheteria ou pontuação crítica poderia capturar. Tem algo que eu penso cada vez, que revisito Luca, que já assisti umas 4 vezes, desde o lançamento. Esse filme vai envelhecer muito bem. Não é uma certeza que tenho sobre todos os filmes que gosto. Tem coisas que parecem incríveis no momento, mas que o tempo vai revelando como produtos muito específicos do seu contexto histórico. Filmes que capturam zeitgeist perfeitamente, mas que perdem sentido quando esse zeitgeist passa. Luca não é isso. Luca está falando de coisas que são antigas como a humanidade, o medo de ser diferente, a necessidade de pertencer, a amizade que te faz correr riscos que sozinho nunca correria, o momento em que você percebe que o mundo é maior do que o cantinho onde cresceu. A Pixar tem catálogo de filmes que vão se tornar clássicos no sentido mais genuíno da palavra, obras que pessoas vão continuar descobrindo e amando daqui a 20, 30, 50 anos. O que vai durar em Luca é justamente o que foi inicialmente criticado como limitação, a simplicidade. Num mundo de narrativas cada vez mais complexas, de universos cinemáticos interconectados, de finais que precisam de 12 horas de contexto para fazer sentido, Luca é filme que você pode ver sem nenhum conhecimento prévio e que termina completamente. Não deixa gancho para sequência, não risérios não resolvidos, não depende de nada exterior a si mesmo. É uma história completa sobre dois garotos num verão que mudou como eles eram. E essa completude tem valor que fica mais raro. E cada ano que passa, o impacto cultural do Silêncio Bruno
Já foi mencionado, mas merece uma reflexão mais profunda. O fato de que essa ideia de não mere silenciar a voz interna da ansiedade, entrou no vocabulário de tantas pessoas é evidência de que o filme tocou em algo real. A Pixar já criou outras frases que entram na cultura popular, mas geralmente são citadas engraçadas ou referências emocionais, a cenas específicas. Silêncio Bruno. É diferente porque é uma ferramenta. Algo que pessoas realmente usam no dia a dia para gerência, algo difícil. É contribuição para o repertório psicológico coletivo, e isso é raro. O discurso sobre representa só que Luca, provoca também tema legado que importa. O filme não foi explícito sobre a identidade LGBTQ+, mas o que não se pode negar é que Luca abriu espaço para que essas conversas acontecessem de uma forma que ressoe com muita gente. Pessoas que viram no filme a sua própria experiência de esconder como só encontraram representação, mesmo que não fosse a representação explícita que mereciam. E isso não é pequeno. Enrico Casarosa, falando sobre o legado que espera para Luca, disse algo que me parece perfeito. Ele quer que o filme seja a coisa que pai coloca para filho antes de uma viagem importante, antes de começar a escola nova, antes de encontrar o mundo de uma forma que ele nunca encontrou antes. Uma espécie de benção cinematográfica que diz vai ser assustador. Vai haver momentos em que você vai querer se esconder. Vai ter pessoas que não entendem quem você é, mas vai ter também aquele amigo inesperado, aquela Julia, aquele Massimo que aceita sem precisar de explicação. Luca ficou como Alberto Surace, o amigo real que inspirou o filme. Nos créditos finais, depois que os nomes todos passarão, existem textos simples de agradecimento para os nossos Albertos, no plural, porque tem Alberto diferente para cada pessoa que existiu. Aquele amigo que te puxou pela mão quando você estava com medo, que te disse que os medos não eram mais fortes que o mundo lá fora, que vivo mais completamente do que você por tempo, e que por isso te ensinou a viver pouco mais também. Se você nunca teve Alberto assim, talvez Lucas seja o filme que te faz entender o que você perdoa e te encoraja a ser esse Alberto para alguém que precisa. Se você teve, o filme vai fazer você pegar o telefone depois dos créditos e mandar mensagem para essa pessoa dizendo que se lembrou dela, que esse verão nunca acabou completamente, que a Vespa ainda está esperando. Bela vida.